Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você também que nos acessa pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. O Central do Esporte de hoje tem um programa, dá para dizer, especial, porque nós vamos, além de falar de futebol, falar de Inter de Santa Maria, tem eleições lá no estádio Presidente Vargas. Nós vamos bater um papo com a primeira equipe adulta feminina campeã da Copa Mercosul de handebol, e isso é assunto para daqui a pouco, porque neste primeiro bloco a gente fala de Inter de Santa Maria. Começa cumprimentando primeiro as damas. Agnes Barrilli, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Central do Esporte, tudo bem? Muito obrigada. Vamos para mais um programa? Mais um, é uma honra. Uma honra é nossa tê-la aqui no estúdio da TV Unifra. Professor Gilson Piber, tudo bem? Rogério? Firme? Tudo certo? Tudo certo. Estamos escalados e hoje com... Poxa, nós temos um presidente aqui que, olha, ele pode ser pela sétima, mas ele pode ser hepta-vencedor de uma eleição alvirrubra, né? E quando eu me refiro aos alvirrubros, ao Inter de Santa Maria, o nosso convidado hoje do primeiro bloco é Luiz Cláudio Melo. Seja muito bem-vindo ao Central do Esporte e muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui. Obrigado, Luiz. Prazer é meu estar com vocês aqui. Sempre tranquilo, sempre calmo, professor Gilson Agnes, o Luiz Cláudio Melo. Nada mais, nada menos do que o presidente que fez com que o Inter de Santa Maria disputasse Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, campeão do interior, né? Campeão do interior em 1981. Me corrija aí, presidente, se eu estiver errado, por favor. Depois campeão na primeira divisão profissional em 91. Olha aí, ó. Olha só que interessante, né? Para o pessoal assim que daqui a pouco não conhece muito a história do Inter de Santa Maria. Mas eu quero fazer a primeira pergunta para o senhor. Claro que a gente quer bater um papo com o senhor aqui no Central do Esporte. O que faz o Luiz Cláudio Melo, 6 vezes já presidente do Inter de Santa Maria, disputar uma eleição alvirrubra pela 7ª vez? O senhor quer ser hepta, é isso? É por aí, Rogério, mas eu acho que nós estamos preocupados com a situação do Internacional. E dentro do Internacional, através do nosso presidente Marquito, que acabou deixando o cargo, fez um trabalho muito importante de recuperação do clube. Em 2013, quando nós fomos presidente também, começamos essa recuperação. Não existe desde essa época até o momento nenhuma mais trabalhista e nós conseguimos regularizar a situação. Mas não é? Eu falo nós porque tem os conselheiros, colaboradores, e esse dinheiro arrecadado está sendo destinado exatamente para isso aí, para o acerto dessas trabalhistas, e vai continuar sendo feito através do nosso ex-presidente Marquito e aqueles colaboradores. Então é importantíssimo, não é só a figura Luiz Cláudio, mas é todo um conjunto que está acontecendo no Internacional, uma harmonia muito grande entre todos, que é importante. E de um colegiado tá ajudando. Esse colegiado hoje nós podemos dizer que tem 20 pessoas já. E dentro desse colegiado meu nome foi escolhido. E aí nós, com a experiência que temos, trouxemos mais 2 nomes novos para nos ajudarem, que é o José Adelar Tamba e o Gustavo Jubim. Sim. Então dentro disso aí a gente está tentando que nós, dia 14 tem eleição, a gente espera que possa ser eleito e aí sim dar abertura do nosso trabalho que nós pretendemos fazer. Dia 14 de setembro é a eleição. Até o momento, a única chapa inscrita é a chapa da qual o senhor participa como majoritário, né? Como Isso. o presidente. É um desafio e tanto, né? Tentar colocar o Inter de Santa Maria de novo na primeira divisão. Professor Gilson, Agnes, fiquem à vontade para fazer perguntas, para colocarem. Professor Gilson, eu até brincava com o Luiz Cláudio Melo aqui nos bastidores, né? Qual será o presidente mais importante da história do Inter de Santa Maria? Ele ou o Heriberto Marqueto, que recentemente é muito identificado, né, com essa questão do Inter de Santa Maria e tudo mais? Certamente os dois estão aí na lista, né, dos principais dirigentes do Inter SM e, né, o Cláudio Melo só precisa agora do aval, né, do conselho lá para, né, da batida do martelo para assumir esse 7º mandato. Inter SM é sinônimo de futebol, né, a gente não pode negar isso. 2017 foi um bom ano, né, dentro do campo, né, com um grupo jovem, um treinador que também trazia aí uma nova filosofia de trabalho, Vinícius Munhoz. O Inter SM chegou à semifinal da divisão de acesso. O que o futuro presidente, né, pensa aí sendo eleito para 2018? Bom, Gilson, já nós de antemão já estamos com a mesma comissão técnica, isso é importante. Os mesmos no departamento de futebol. Então, se eleito formos, nós vamos dar continuidade a esse trabalho porque acreditamos nesse trabalho. Temos também contato com vários empresários que, como o Internacional mudou
hoje tem credibilidade, os jogadores querem vir. Eu já recebi inúmeras ligações de jogadores se oferecendo para jogar no Internacional. Só que isso passa pelo aval da comissão técnica, não sou eu o presidente que vou decidir. Posso até dar a última palavra, mas essa comissão técnica vai montar. Nós esperamos, como bem ter referido, que o Internacional é futebol, mas o Internacional projeta outras coisas, projeta sócios, uma série de coisas que nós devemos, se eleito formos, apresentar depois da eleição. É um trabalho que está sendo elaborado, junto até a universidades, uma planificação do Internacional. Ontem nós tivemos uma reunião com o professor da universidade, nos dando orientações. Então, o Internacional está buscando ir para o lado correto, que é o empresarial. Se nós continuar na mesma situação, nós vamos subir um ano e cair no outro. Nós temos que pensar além. É isso que nós queremos. Organizado, junto, porque hoje tudo depende do empresário. Queira ou não queira, depende do empresário. Então, nós temos que manter muito bem elaborado esse plano. Então, por isso nós estamos nos cercando de pessoas certas no lugar certo. Bem interessante a postura, Agnes, professor Gilson, da equipe do Luiz Cláudio Melo. A Agnes acompanha futebol e tudo mais, né, Agnes? E a Agnes, acredito que começou a se surpreender muito com as histórias que estava ouvindo aqui nos bastidores, dele contando e tudo mais, né? Conta um pouquinho como é que foi você ouvir isso aqui dele, aqui, Agnes. Foi bem bacana, eu queria saber um pouquinho sobre aquele jogo contra o Vasco, que levou um sacode lá no Maracanã e veio aqui e ganhou do Vasco no estádio 3-0 aqui, né? Sim. Acho que essa é uma das grandes histórias, presidente. É um dos grandes jogos do Internacional dentro de Santa Maria. Houve anteriormente Internacional em Novo Hamburgo, que o técnico da Novo Hamburgo foi nosso técnico aqui e foi para o Novo Hamburgo, o Ernesto Guedes. Ernesto Guedes. E nós aqui pegamos o Tadeu Menezes como treinador. Então havia essa disputa, essa rivalidade com o nosso presidente na época, o Eugênio Straev, foi lá, provocou em Novo Hamburgo e ficou essa rivalidade, uma rivalidade boa dentro de campo. E nós terminamos o primeiro tempo perdendo 2-0. E revertemos o quadro por 3-2. A baixada lotada, o Gilson deve lembrar. Não, esse jogo eu fui. Esse eu fui de arquibancada, assim como o jogo contra o Vasco da Gama. Olha só. Na vitória de 3-0. Com Mazzaropi, Pedrinho. Olha, o Roberto Dinamite também. Era Cláudio Adão. Cláudio Adão também no Vasco. Mas antes de vencer de 3-0, antes de vencer de 3-0, teve aquela goleada pro Vasco de 6 lá. E aí? Rogério, houveram contratempos lá no Rio, que vamos passar por cima dessa fase, mas nós perdemos porque, se lembrar o primeiro tempo que eu estava lá, eu era presidente na época, o Internacional era o Vasco. O Vasco encurralado, nós perdendo o gol, aí terminou quase no final do primeiro tempo um pênalti inexistente, que lá era no campo lá do Vasco, no São Januário, lá uma barbada. Então, nós tomamos o primeiro gol e o segundo gol também de pênalti. Só que o Vasco tinha esse time que o Gilson falou, era um timaço. E aí tivemos um jogador expulso, que foi o Robson, aí ficamos com os 10 homens. O Robson Centurião. 1983, isso? 2 para 83. De 82 para 83. Isso. Era Taça de Ouro. Taça de Ouro, que hoje é o Campeonato Brasileiro. Perfeito. Aí o que aconteceu? Nós nos reunimos com os jogadores após o jogo, pela um pouquinho de experiência, disse que era a chance de transformar a coisa aqui em Santa Maria. Se eles realmente fossem homens, honrassem o nome e tivessem a capacidade, nós tínhamos que reverter o quadro em Santa Maria. Porque houveram deslizes. E aí eu digo, nós vamos ser taxados de até borracha, essas coisas. Quando o senhor fala em deslizes, o senhor se refere que o pessoal ficou maravilhado com o Rio de Janeiro? E quem não fica? Praia, gostaram muito do sol, gostaram muito. E quem não fica? Ninguém queria voltar do Rio de Janeiro, é isso? Não, e quem não fica, né? O time do interior, a primeira vez jogando no Maracanã, como nós jogamos com a América, depois jogamos em São Januário, quer dizer, para nós é o êxtase. Quer dizer, então houveram, não vamos esconder. E então nós procuramos corrigir o que aconteceu isso. A minha pessoa, o departamento de futebol, que estava também junto, e igual a única chance é reverter em Santa Maria. E comprovar que realmente nós somos homens, nós temos caráter e vamos buscar essa vitória, porque o Vasco, com o Eurico Miranda, que já era o presidente na época,
Eu fui buscá-lo no aeroporto, veio todo de camisa de seda. Não, nós já estamos reservado em Porto Alegre, já está destinado lá no Internacional, porque nós depois passando pelo Grêmio vamos embora, não sei o que. Eu digo, Eurico, aquele jogo lá é atípico, eu quero falar contigo depois do jogo. Aí tu vai ver que a baixada é diferente. Sim. E a resposta dele? Né, já está tudo tranquilo, vocês tomaram um sacode lá, tá. Ó, vamos, conversamos depois do jogo. E foi o que aconteceu. Aliás, no início até o Cláudio perdeu um gol feito. E aí nós fomos para cima, fizemos 3-0 ao natural. E podia ter sido até mais. Até mais. É. O professor Gilson Pepe disse que estava nas arquibancadas do presidente. O que o professor Gilson lembra desse Não, dia? foi o Vasco, claro, que era uma equipe mais qualificada tecnicamente, mas não aproveitou essas oportunidades, né, que teve no início do jogo. E o Inter SM tinha aquela vontade, tinha aquele compromisso, né, presidente Luiz Cláudio, é verdade. de tentar apagar a má imagem deixada na goleada do Rio de Janeiro. E o time conseguiu abrir 3-0 e efetivamente poderia ter sido mais. Foi uma noite de glória no Com estádio certeza. Presidente Vargas. Esse jogo dos 3-2 do Novo Hamburgo eu também lembro. Né? Uma virada histórica. 3 gols do zagueiro. Roberto, Donga. Vocês fizeram os gols. E o Novo Hamburgo era um timaço também. Era, né? muito Era um bom, timaço. muito bom. E tinha essa disputa, né? Do antigo presidente Eugênio Sterelaev, o técnico era Ernesto Guedes, que gostava de falar muito. Sim. E o Inter SM virou com muita autoridade. Então, eu diria 2 noites assim memoráveis, né? Na Baixada lotada, uma alegria, né, do torcedor saindo, né, do gramado, do estádio, pegando do Vasco da Gama. Sim. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Se eleito for pela 7ª vez, existe algum projeto para, eu diria assim, modernizar, reformar o estádio Presidente Vargas, colocar daqui a pouco mais arquibancadas, principalmente atrás daquela goleira que fica à direita das cabines de rádio e televisão, Luiz Cláudio Melo. E eu pediria assim, quais as 3 principais propostas que a chapa de vocês apresenta para presidir o Inter de Santa Maria a partir do ano que vem? Um é a continuidade desse compromisso que temos com os trabalhistas. Sim. Que... A intenção é quitar isso o mais rápido possível. Não, Rogério, é lei já. Me parece que não vai ser usado em 2018, mas em 2019 sim. Os clubes não podem ter dívida trabalhista, senão não vão disputar competição nenhuma. Então essa aí é fundamental. E falta, parece que 6 só trabalhistas de 50, quase 60 nós tínhamos. Sim. Então 90% está quitado. O que é mais? Claro que a gente tem que procurar, mas nós vamos nos unir com a direção que passou, porque existe, através do nosso vice-presidente, do João Carlos, que existe empresas interessadas no nosso patrimônio. Então isso aí tem que ser muito bem estudado, planificado, e por isso a gente está usando a universidade. A capacidade tem os professores da universidade também nos indicarem o que é possível fazer no Internacional de Santa Maria. Tinha um projeto de buscar uma outra área, construir uma arena aí. Sim, esse existe. Um projeto mais moderno, né? É um ligado ao outro, Gilson. Se vender a área, se negociar a área, eles nos entregariam a outra área já construída. Mas não foi adiante, ficou por aí. Existe também a possibilidade que o Rogério se referiu, que é essa de modificar ali a Baixada. Mas tudo tem que estudar, que são custos, né? Porque ali, praticamente, sabe quando é que foi feito aquilo ali? Quando nós estávamos passando para a Taça de Prata. Eu ia às 6 da manhã e saí de lá, acho que 11 da noite, ajudando, porque eu tinha trabalhado com material de construção, então eu entendia um pouco. O prefeito era o Oswaldo Nascimento e o Nelson Marquesan deu uma verba para nós de 5 mil na época, 5 mil reais não era, 5 milhões, para a gente fazer aquelas arquibancadas todas que existem. Só que hoje estão superadas. Então, teve uma campanha do tijolo, do cimento, sim, né? Era um mar de gente carregando tijolo lá, ajudando a fazer. Tudo é importante, quer dizer, existia não só o Luiz Cláudio, uma equipe nossa de dirigentes que ia para lá cedo para contribuir também com isso aí. Então, nós conseguimos, através disso, ter condições de disputar uma Taça de Prata. Só que aquilo ali está superado.
tem que colocar abaixo para fazer. Então, o custo disso aí é melhor ou fazer uma área, como o Piber falou. Então, você tem que olhar com muito carinho isso aí. Sim, tem que ir com calma. Né? Não adianta. Não, vamos fazer, mas e aí? Fica na metade? Não dá. A nossa pretensão é que o Internacional vá adiante no futebol. Sim. Vai ter que ter estádio. Exato. Acho que é um ponto bem importante. Agnes. Presidente, eu pude acompanhar essa última campanha do Inter na divisão de acesso e foi uma boa campanha, não ganhou a classificação para a Série A no detalhe. O que pode mudar para o ano que vem? O que o Inter pode fazer de diferente para que a classificação venha? Futebol, não digo, o Dino Santos dizia, você perde, se empata, você ganha, né? Nós, dentro das condições que tínhamos do futebol e a folha de pagamento do Internacional, nós fomos realmente até superando a própria expectativa da direção e de toda a cidade. Mas é claro que deixa esse gosto de perder no último jogo e talvez até por a equipe muito jovem, nós perdemos um jogador que era importantíssimo no primeiro tempo. Isso nos abalou, porque nós conseguimos empatar no primeiro tempo e virar com empate, já estava classificado. Eu estava nesse jogo lá em Juiz. Então, a saída daquele menino, que era acelerado, como chamavam. O Ayrton. O Ayrton. Então, trouxe problemas para nós. E isso aí, sabe como é? E a pressão da torcida, tudo isso aí comanda. Outra coisa que nos prejudicou muito o campo. Sim. O Internacional era uma equipe que tocava bola. Sabia tocar bola. Nós tivemos problemas aqui já, que ganhamos 1-0, podia ter sido 2-0, que ele perdeu um gol bem no final. Tu vira aqui, termina 2-0, era completamente diferente. Então o futebol tem essa surpresa. Sim. O que a gente promete? Trabalhar bastante, ter uma equipe qualificada, dentro das condições, sem gastar que vai ficar dívida. Nós não queremos isso. Nós queremos que se trabalhe dentro do planejamento. Mas prometer que vamos ter uma equipe boa. E o que pode fazer para trazer a torcida para o estádio? Nessa última campanha, a torcida ia até o estádio, até no jogo aí Juí, lotou a área reservada para a torcida visitante. O que fazer? Bateu o recorde. Nós somos 500 pessoas aí. Sim. O que é? A resposta existe dentro de Santa Maria. Se tiver uma equipe boa, o torcedor vai. Está comprovado. Não é só de agora. O Internacional bate recorde de público. Se tiver equipe boa, é fundamental. O Gilson matou a charada. O Internacional é futebol. Se tiver uma equipe que só leva laço, não vai dar. Aí o torcedor se desanima. Mas se tiver uma equipe competitiva, uma equipe que busque, embora até alguns jogos perdendo, mas sabendo que está batalhando pelo que é, pela vitória, vai trazer o público. E aí a gente, dentro da planificação da gente, temos também, vou até adiantar, uma campanha de sócio. Se for eleitos, nós vamos para uma campanha de sócio, que é para ter essa garantia do torcedor. Bem interessante isso. O Inter de Santa Maria, né, sob a direção do Luiz Cláudio Melo, jogou campeonato estadual, professor Gilson, jogou campeonato nacional, né? E eu acredito que ao longo de 6 mandatos, né, vários jogadores, vários atletas devem ter passado, né, pelas comissões técnicas que ele ajudou, que ele contribuiu a formar, tal qual técnicos que foram trazidos. E eu quero fazer uma provocação, mas uma provocação sadia para o Luiz Cláudio Melo, aproveitar a presença dele aqui no estúdio. Se fosse apontar um treinador, qual o treinador assim que o senhor melhor teve relacionamento e diz, olha, eu contrataria ele de novo para ser o meu treinador? Não estou derrubando o Vinícius Munhoz não, hein? O Vinícius Munhoz vai estar em 2018. Com certeza. Com certeza. Toda a comissão técnica. Olha só. Não, eu acho que alguém que se destacou nessa época, que eu tratei com inúmeros treinadores. Perfeito. O anterior, o Gainetti. Excelente treinador. Mas eu acho que mais atual foi Tadeu Menezes. Tadeu Menezes. Luiz Carlos Gainetti ou Tadeu Menezes, é isso? E um goleiro? Sim, goleiro eu sou suspeito que o Valmir era meu afilhado, mas um excelente goleiro. Nós temos da época lá o Nilson, que está aqui. Nilson Ventura. Da época daquele jornal histórico. Nilson foi uma categoria de goleiro diferenciado.
E Sim. o Carlos Gainete Filho, Carlos Gainete o Filho. goleiro. Carlos perfeito. Gainete Filho, que foi treinador. Foi treinador. Olha só. Mas o Nilson e a ponta também depois o Valmir. O Internacional sempre teve grandes goleiros. O próprio Almir, que nós tivemos junto lá em 84, lá em São Paulo, disputamos a Taça Era São das Paulo. categorias de base, né? O Almir depois passou pelo Grêmio, passou em Criciúma, coisas são. Então, daquele time que teve lá em São Paulo, que na época eu também era presidente, vários jogadores vieram para o profissional. O Jaime, Sandro Correia, o Índio, Sim. Claudinho, Rogerinho, Serginho. Guarda um pouco dos nomes, porque eu quero saber o lateral direito agora. E o lateral direito? Daquele time? Não, que o senhor marcou, assim, um lateral direito que tenha marcado na história do Inter de Santa Maria. Agora sim. É uma provocação sadia, Ele eu quer quero me saber dele. complicar. Eu tenho que perdoar os 75 anos. Né? Tá certo, tá certo. O lateral direito e o lateral esquerdo, então. Louro. Louro. Olha só. Professor Gilson me Não, ajuda aí, um esse zagueiro. Esse não é do tempo do esse não é Gilson. meu Não, tempo. um zagueiro, Tá sério que né? eu sou meio velhinho, mas nem tanto, né? Jaburu, lateral direito. Olha aí. E lateral esquerdo quem? Louro. Louro. Um zagueiro pela direita, um zagueiro pela esquerda. A zaga era Jaburu, Santo Dauti e Louro. Esses 4. Que coisa. Na época. Meio campo. Paulinho, Paré. Olha só. Depois tinha Hélio Alves, centroavante, Huguinho na ponta esquerda, Paulo Reni de ponta direita. Era essa equipe que subiu em 68, se não me engano, um pouquinho depois. 1968. Não, ela depois do Miller, que foi o Miller, o presidente na época, nós fomos a Cachoeira e batemos o recorde de ônibus, acho que tínhamos mais de 30 ônibus. Eu não vou entrar nessa bola dividida. Olha aí, ó. Olha só. O meu tempo é de... É pós, né, professor? É de 80 pra E o cá, nosso, é. então, né? É de 80 pra cá. Então, Vocês foram mexer com 75 olha aí, ó. Olha aí que Presidente, legal. o que mudou? Depois nós tivemos equipe excelente, que aí Sim. começou com o Valmir, Sim. Tinha o Donga, Sadinho, o Sadi, Foguinho, o alemão Beto. Roberto, do meio de campo tu tinha o Hélio Oliveira. Hélio Oliveira, o Robson, o Valdo, O Ginga- Faller também? O Faller é dessa época? Não, Não, o Faller Faller é depois. pós. Ginganei e Toninho. Ginganei e Toninho. Esse ataque... Que timão, hein? Esse ataque, nós jogamos com a dupla esse ano, disputamos, era 2 pontos, não como 3 agora. Nós estamos Sim. 8 pontos e ganhamos 6 com eles. Aqui em Santa Maria, 2 goleadas, 2-0, 3-1 no Grêmio. Pessoal mais novo pode buscar no YouTube. E em Porto Alegre nós empatamos os 2 em Porto Alegre. Eles Olha não aí. conseguiram nos derrotar. Foi quando saímos campeão do interior. E um centroavante, se o senhor fosse destacar, esse centroavante jogava, esse aqui eu gostaria de ter no meu time de novo. Bom, tu tem bem recente agora, o rapaz que você destacou esse ano. O Eduardo. Eduardo. Muito bom jogador, mas tem anteriores. O Ney era um centroavante que dê respeito. O Badico. O Badico era um outro clima, né? O Badico sempre foi aquilo, mas ele se trata com a torcida, o Badico. Mas era um cara fora de série, meu amigo, E fazia gol. fazia. Tu tinha o Hélio Alves, temos esse time, era da universidade, se formou em Odonto, muito bom jogador. O próprio Espanhol, que também era da universidade, então só pé esquerdo era. O Ney já era mais os dois. Então, esse ataque gerava pavor, era o Ginga, Ney e Toninho. Esse eu vi jogar. O Toninho fez com o lateral aquele lateral direito do Grêmio, Paulo Roberto, Paulo Roberto deu Belini. pena, porque ele botava a bola no meio das pernas, tirava, botava, deu um passeio. O que mudou, presidente, da década de 90 para cá no futebol? Dentro e fora daí. Está mais fácil, mais difícil de trabalhar com, buscar recursos, de trabalhar com os jogadores? Hoje está mais difícil. Está mais difícil. Naquela época era mais simples as coisas. Hoje tem muita lei, muita coisa que tu tem hoje em cima do trabalho que a gente faz, os direitos dos jogadores, toda uma série de coisas que hoje é mais difícil. Eu lembro naquela época, quando iniciamos lá, tu te reunia um grupo e conseguia pagar a folha de pagamento. Claro, depois, através de renda, tu retirava. Nossa, mas hoje é bem mais difícil. Hoje não dá para ir só no amor, como a gente diz. Com certeza. Por isso, talvez a imprensa nos cobrando a demora de mostrar o presidente, não sei o quê. Mas nós temos até outubro, até final de setembro,
para eleger um presidente. Por que apurar? O que aconteceu? As peças foram se encaixando, como é um jogo, tem que se encaixar as peças, e aí então vai unir, vamos dizer, a experiência que eu tenho com a juventude dos outros. O próprio Conselho Deliberativo, tu tem o Drusier, tu tem o Paulo Rasmussen, que é o Pauleco, que foi presidente, e o Berlese, como secretário. Então, a parte diretiva do Internacional está muito bem feita, mas não adianta só o nome, tem que trabalhar. Isso que é importante, acho que o Internacional está muito bem representado. E hoje a credibilidade do clube é importantíssima. E nós somos transparentes o que estamos fazendo. Não omitimos nada de ninguém, o que a gente está fazendo. E por isso nós estamos recebendo esse apoio de Santa Maria, apoio dos conselheiros. Está vendo que o trabalho está sendo muito bem feito. Muito interessante, muito interessante. A gente está se encaminhando para o final, só que a gente não pode perder a oportunidade do presidente estar aqui no estúdio da TV Unifra, participando do Central do Esporte, sem questioná-lo, sem perguntar, para que ele conte um pouquinho também da história da Batalha de Sarandi, professor Gilson. Batalha de Sarandi, que talvez é um 1991. dos momentos mais dramáticos na história do Inter de Santa Maria, né? Na história recente, eu colocaria assim, porque quem for buscar nos registros históricos, e eu já tive a oportunidade de ler, observar isso num livro do jornalista Cândido Otto da Luz, né, que transcreve muito bem a história ali. Que jogo aquele, hein? Que jogo! Foi épico. Não foi só um jogo, né? Foi uma batalha. Uma batalha campal. Foi transmitido para todo o Brasil como uma batalha de Sarandi. Exato. Quase ninguém fala no placar do jogo, né? Não se fala muito, se fala muito no que aconteceu pós-jogo. O placar foi 1-0. Gol do Cássio. Que era o centroavante. O Cássio, eu tive a felicidade de pegá-lo lá em Jaú. Fui conversar com o presidente, daqueles donos de usina de açúcar lá, e eu fui assistir o treino. E ele estava na reserva. Ele jogava no 15 de Jaú, é isso? Não, no Jaú. Aquele time que jogou o Roberto Carlos. Lá do União São João, de Araras. O Jaú também foi outro jogador que nós pegamos. E um repórter de lá, que eu conhecia de lá da cidade, tem um jogador que está na reserva, não está jogando, se o senhor for olhar, o senhor vai levar. E aí eu fui lá assistir, ele me levou até. E o Roberto Carlos estava treinando, quando eu estive lá. Aí falei com o presidente, o jogador me interessa. Daí quanto? Eu não tenho dinheiro, presidente. Futebol do interior não tem dinheiro. O senhor vai ter que apostar junto comigo. Esse jogador pode se destacar, o senhor vai vender. E realmente estava na reserva, estava ganhando o titular por 2-0, ele fez 3 gols no treino. 1,90 m de altura. E terminei vindo já com um jogador. Então, agora a Batalha de Sarandi, voltando, foi realmente importante pela equipe. O próprio Chiquinho, que fez a palestra do jogo, foi importante. Francisco Neto, né? Isso. O treinador. Foi muito importante e o grupo estava também muito unido. Eu carreguei todos que tinha, massagista, roupeiro, auxiliar, nós fomos todos imbuídos. E eu acho que não sei, o resto do pessoal não estava acreditando, mas eu fui. Eu fui e fiquei no meio do campo até o final. No meio do campo, sendo protegidos pela Brigada Militar, é isso? Com certeza. O trabalho da Brigada foi fundamental. O jogo foi contra o Ipiranga de Sarandi. E, aliás, o pessoal de Passo Fundo, que o Drusier até falou com o comandante de Passo Fundo, que era conhecido, é que nos deu esse apoio. Senão, não sei como é que nós íamos sair de lá. Tiveram que jogar bomba de oxigênio lá, né, do pessoal para poder sair de lá. Porque não parava. Era pedra, e de vez em quando vazava o escudo na cabeça, não abria a cabeça. O Chiquinho, inclusive, sim. Foi o mais visado. Atingido, né? Foi o mais visado, mas ele provoca os caras, chamava os caras de índios. Era folclórico, né? Era folclórico e isso fazia parte para ele mobilizar. E foi o acesso, né? Foi o acesso. Nós saímos campeão da primeira divisão. Tem lá o quadro dado pela federação, campeão da primeira divisão profissional, que era o título que tinha. Legal, muito bacana. Luiz Cláudio Melo, professor Gilson Agnes, mais uma vez candidato a presidente do Inter de Santa Maria. Quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no estúdio da TV Unifra e, quem sabe, em sendo eleito, ele retorne aqui para dizer para nós... Contar as outras novidades. Exatamente, vou contar outras, agora vou cumprir isso, vou cumprir aquilo e vou prometer mais outra coisa ainda. Seja mais uma vez muito bem-vindo e muito obrigado por ter estado aqui. Eu que agradeço a presença do Gilson aqui do meu lado, você...
essa moça pelada. Então, obrigado a vocês e vamos esperar dia 14 a eleição. E a hora que você quiser, eu já estou à disposição para a gente conversar de Santa Maria. Muito bom saber disso. Lembrando que se tiver uma nova chapa, está convidado a vir até o Central do Esporte e bater um papo com a gente. Exatamente. Se uma nova chapa, né, Agnes, estiver inscrita, o espaço aqui da TV Unifra está aberto para vir bater um papo, colocar as posições, contar um pouquinho da história do Inter de Santa Maria também, por que não, né, Agnes? Então, esse espaço fica aberto aqui, mas a eleição deve ocorrer em 14 de setembro. O Central do Esporte faz um rápido intervalo agora, porque depois desse intervalo você vai, toma uma água, vai no banheiro, faz um lanche rápido, mas volta, porque nós vamos mostrar aqui uma equipe campeã inédita pela Copa Mercosul de handebol. Vou deixar esse mistério, o nome da equipe, para depois do intervalo. Já voltamos. Pessoal, de novo nós aqui para dizer o quê? Açúcar. O açúcar ele não é necessário para nada, gente. Eu tô falando do açúcar branco, eu tô falando do açúcar que está nos doces, que está nos biscoitos, que está até na massa de tomate, no ketchup. Esse açúcar não é bom, tá? Vamos buscar comer açúcar, gente, nas frutas. Buscar comer, em vez de comer pão com farinha branca, vamos comer com pão integral. O açúcar também mata, gente. Então, ai que terror, né, gente? Mas eu posso ter uma alimentação extremamente adequada sem excesso de açúcar. Então eu vou usar, quando eu quiser comer alguma coisa doce, eu vou comer uma fruta, certo? E quanto menos pão branco, arroz branco, batata eu comer, maior quantidade de açúcar meu organismo vai poder processar com os alimentos naturais. Eu nunca vou sentir vontade de comer açúcar, nunca vou ter diabetes, vou reduzir o meu peso. Então, como frutas, verduras, legumes e alimentos integrais. O programa Central do Esporte está de volta aqui pela TV Unifra. Muito obrigado também para você que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube, onde eu convido você a acompanhar outros programas da TV Unifra também. No primeiro bloco nós falamos do Inter de Santa Maria. No segundo bloco, o professor Gilson Piber já está aqui do meu lado agora. Tudo certo, professor? Vamos para mais um bloco, a Agnes também. E olha só quem são os nossos convidados. Você aí de casa, a Agnes, o professor Gilson. Nada mais, nada menos do que a comissão técnica e uma atleta que foram campeões de forma inédita, ou seja, pela primeira vez uma equipe de handebol adulta feminina aqui de Santa Maria conquista a Copa Mercosul de handebol. Começo parabenizando vocês porque é um feito inédito e eu quero saber do Braulio, que é o treinador, né, do Lucas Dias e também da Juliana Segala. O Lucas Dias é auxiliar técnico e a Juliana Segala é jogadora do handebol feminino de Santa Maria. De onde vocês conseguiram forças para alcançar o que nenhuma equipe feminina antes tinha conseguido na Copa Mercosul de handebol? Sejam muito bem-vindos ao Central do Esporte. Muito obrigado. Obrigado, Rogério, professor Gilson, Agnes. A oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o handebol feminino, que realmente é de forma inédita que a gente chega a ser campeão da 22ª Taça Mercosul de handebol. Já tive a oportunidade, como atleta, ganhar uma vez pela universidade essa taça. É uma competição de renome que todo mundo conhece e vem aqui realmente para brigar, para buscar o título. E a gente, desde 2012, que a gente começou um trabalho com handebol feminino, a gente tinha pretensões de jogar, né? E jamais pensamos em um dia chegar em função do nível da competição, né? Mas aí a gente foi evoluindo, a gente teve muitos parceiros a quem a gente agradece hoje. Tem um intercâmbio com o professor Schneider de Concórdia. Alexandre Schneider. E a gente conseguiu unir forças e muito trabalho, conseguimos chegar a esse título. A esse título que a gente Como tanto é que foi dentro da quadra? Conta pra gente, Juliana, a força para marcar gols, para derrotar as uruguaias, para quebrar a hegemonia dos países vizinhos aqui e deixar o troféu aqui em Santa Maria. Olha, foi uma loucura. Eu
atleta lesionada, mas eu estava ali com as gurias presentes, então foi sangue nos olhos, emoção a cada minuto, a cada segundo. Sempre foi um sonho pra gente, desde o início, desde 2012, quando a gente estava planejando lá numa arquibancada, assim, vamos jogar a Copa Mercosul? Vamos. Só que a gente nunca conseguiu aí pegar o pódio com a HFSM, então é uma realização de um sonho pra gente, realmente, assim. É uma alegria que não cabe na gente. Ter conseguido esse resultado. Exatamente. E o Lucas ali coçando a cabeça, se preparando para falar, estava acompanhando os bastidores aqui da entrevista do presidente Luiz Cláudio Melo, né? Dizendo para nós aqui nos bastidores que estava louco para fazer perguntas. Ô Lucas, eu é que quero fazer pergunta para você agora. Como é que foi conquistar esse título de maneira inédita para Santa Maria? Foi muito importante, a Copa Mercosul, né, ela acontece todo ano e em Santa Maria, então jogar em casa para nós é diferente, né, principalmente porque a gente pode contar com o apoio da torcida, né, geralmente quando a gente joga fora a gente não costuma, a gente joga sempre contra a torcida, né, e aqui a gente conseguiu reverter esse papel, né, e a gente encerrou no mês passado, mais ou menos, a gente encerrou a nossa participação no estadual, né, não como a gente gostaria, né, a gente não conseguiu classificar então para as finais. E a gente viu, então, na Copa Mercosul, mais uma vez a oportunidade, assim, não digo a oportunidade final, porque a gente vai jogar outras competições, mas a nível expressivo, uma das competições aí de maior expressão no estado, então a gente viu a oportunidade de se reerguer, né? Então a gente fez da nossa derrota no estadual, a gente fez a nossa motivação para conseguir buscar esse campeonato. Professor Gilson, Agnes? Vou deixar a Agnes. Eu queria saber como que foi a preparação de vocês para a Copa Mercosul, se vocês jogaram campeonatos antes, além do estadual, e como que funciona essa preparação, os horários de treino, porque eu acredito que é difícil conciliar horário, né, que a maioria trabalha durante o dia, e é difícil de viver só de esporte em Santa Maria. Eu posso dizer assim que eu vou falar um pouquinho além sobre isso, né? A nossa grande dificuldade hoje é ter um grupo de atletas que possam treinar, né? Então, por isso que às vezes a gente se municia de atletas que vêm de fora, né? A gente faz treinos de segunda-feira, às quintas e nos sábados, né? Então, todo mundo sabe da dificuldade que está sendo Santa Maria em função do CDM, que está com problemas técnicos lá, parte elétrica. Então, a gente está com treino das 10 à meia-noite, né? Das 8 às 10 nas quintas-feiras, e nos sábados, quando tem sol, a gente consegue treinar. Se não tem, a gente não consegue porque não tem luz. Então é uma dificuldade a mais para nós esse ano, né? Então a gente se preparou na segunda e na quinta. Algumas atletas nas quintas-feiras não podem participar porque elas ou trabalham ou estudam, né? Então a gente sempre fica nosso trabalho fica comprometido. Mas ou na segunda, assim, porque é muito tarde, das 10 à meia-noite também, o pessoal também não consegue. Então, mesmo assim, eu acho que cada um se doou um pouquinho, sempre além, e cada um buscou fora uma preparação física para poder chegar em condições da gente brigar, né? Então, dizer que assim, o trabalho do handball feminino é um trabalho muito complicado, né? Não é só a questão do dinheiro. A gente falta recursos humanos, né? Falta atleta na condição de adulto para jogar. Então, hoje, o que a gente está fazendo? O caminho inverso. Então, nós estamos, junto com o professor Lucas, o professor Zuri, com a Kelly, nós estamos trabalhando na base. Com as meninas, a partir dos 11 anos, nós estamos indo nas escolas, fazendo polos de handball para trazer. Daqui 5 anos, 6 anos, hoje, nosso projeto, que começou, na verdade, no início desse ano, com esse formato, já tem 120 atletas. Então, daqui 5 ou 6 anos, nós vamos estar com praticamente todas as escolas já engajadas ou envolvidas. Quem não estiver no projeto vai ver que tem alguém jogando, vai querer também participar. E essa é a nossa intenção. É pulverizar, é fazer com que todas as crianças tenham a oportunidade de jogar. Pode estar nascendo um grande clube de handebol, hein? Sustentabilidade esportiva, começando pela base. Quais escolas hoje esse projeto já é desenvolvido e qual a meta futura? Assim, nós, em dezembro do ano passado, eu e o Lucas começamos a trabalhar o projeto, né? De forma independente, e junto com a Juliana, tem a Elaine, que é a nossa presidente, e tem mais a Lenir, né? Que nós somos uma comissão que a gente trabalha. A gente, como eu sempre digo, a gente sempre desembolsa, mas o prazer que isso nos traz é muito maior. Então nós começamos a trabalhar e fomos em várias escolas, né? Nós fomos recebidos lá na 7 de dezembro, na Escola Marista, né? Que ele tem uma estrutura muito boa. Fomos recebidos de braços abertos e nosso polo começou lá, primeira escola.
Depois o professor Lucas também já fazia um trabalho, só ampliou o trabalho dele no Marieta, né? E no Colégio São José, né? Então a ideia do nosso polo, inicialmente, ser as escolas mais da periferia, apoiar as crianças que têm menos acesso ao esporte. É claro, é feito o trabalho num horário pós-horário de aula, né? Inicialmente é 1 hora, então a gente está fazendo isso para quê? Para que essas crianças, que a gente sabe que tem um potencial enorme, usem esse potencial dentro de quadra e não fora, né? Então isso foi o que foi feito pela universidade nos anos 80, que eu já frisei, e é o que a gente quer fazer. Deu resultado, a gente tem certeza que isso vai dar resultado, mas para nós no futuro. Pode buscar para recontar daqui a pouco uma bela história. Sobre a Copa Mercosul, vocês venceram a equipe da Escola Italiana, né? Mas que é uruguaia, né? Por 25-20, é isso, né? Isso. Mas na fase classificatória vocês tinham perdido para elas, né? Isso. Quero que a Juliana, o Lucas contem um pouquinho dessa... Como é que foi? Perderam, depois ganharam? Você estava nesse jogo da derrota, Juliana? Acompanhei também. E aí, como é que foi a gana de encontrá-las de novo na decisão? Era tudo ou nada, né? Então a gente tinha que ir pra cima. Nós já tínhamos... nos primeiros jogos a gente estava sem nosso reforço, nossos colegas de fora. Então a gente já, acho que o Lucas ou o Braulio podem falar melhor aí. Estruturamos melhor a equipe, nos preparamos melhor para esse último jogo, porque a diferença foi de 8 gols aí, foi uma diferença significativa. E o Escola Italiana foi campeão lá no Uruguai, acho que semana passada. Então a gente sabia que era uma equipe forte, uma equipe que vinha para ganhar. Então a gente também tinha que ir para cima com força total. E o pessoal da comissão técnica, então, que soube administrar o jogo, tá de parabéns. E daí fôlego não faltou para elas. Se pensar assim, ó, o primeiro jogo da gente, a gente escreveu na Copa 17 meninas, né? E no primeiro jogo a gente estava com 6 atletas menos, né? Então a gente foi com 11 meninas pro jogo. Então, um certo número de desfalques assim. E primeiro jogo, acredito que em qualquer esporte, primeiro jogo é sempre aquele friozinho na barriga, é estreia, né? A gente não sabe o que esperar do adversário, como ele joga, né? Não conhecia muito bem. E aí a gente acabou perdendo para elas, mas a gente conseguiu em seguida se recuperar e na final a gente já conhecia elas, então a gente conseguiu neutralizar um pouco mais as ações do time, né, da escola, que é um time muito bom, muito rápido, difícil de se jogar, né, mas... Passando o nosso jogo e observando elas, a gente conseguiu, né, neutralizar para no final aí conseguir reverter em 25-20 e ser campeão. E apesar da derrota, foi um excelente jogo. Foi pegado mesmo, assim, foi no detalhe, no cansaço e alguns detalhezinhos que a gente acertou na final e, por consequência, acabaram merecimento, fazendo a diferença daí a favor. Eu tenho aqui os campeões da 22ª Copa Mercosul. No adulto masculino foi Pontevedreiros do Uruguai, que venceram os guris aqui de Santa Maria. Isso. No adulto feminino, o handebol feminino de Santa Maria. No cadete feminino, o Laiva, do Uruguai. No infantil feminino, a Sociedade de Ginástica de Novo Hamburgo. No mirim feminino, a Associação Torrense de Handebol, de Torres. Para ver que não é fácil, professor Gilson. Não é fácil. E dentro da disputa feminina hoje no estado, né, quem são os principais adversários e... Pro ano que vem, quem sabe, aí dá para beliscar um pódio? Olha, no estado a gente tem na região da Grande Porto Alegre, Caxias, até pela uma questão econômica, né? Tem grandes empresas que apoiam de forma mais intensiva, né? Tem a UX de Caxias, que hoje é apoiada pela Marco Polo, pela Grandene, e tem um projeto diferenciado de muito tempo, que é um projeto que a gente também almeja fazer, né? A nossa ideia no futuro é ter uma equipe de alto nível, disputar campeonato, talvez um regional brasileiro, alguma coisa nesse sentido. Só que é um trabalho que a gente não está com pressa, entendeu? A gente quer fazer um trabalho de base para depois estar sustentado, para não fazer num ano e no outro já não ter sequência. Então a nossa ideia é essa. E, além da UX, nós temos o time da Liga de Novo Hamburgo, que também já tem uma história muito, muito grande dentro do handball. O próprio time de Capão da Canoa, que também tem uma estrutura muito boa, trabalha nos moldes que a gente
quer trabalhar também com as categorias de base, vem fazendo um trabalho muito interessante. Capão da Canoa não tem um ex-jogador da... Sim, foi meu colega de time também. Meu primeiro treinador, o Gerson Leal. Gerson Leal, Cheirinho. Da escola Fátima. Fátima, exatamente. Sim, exato. E jogou na Associação Desportiva, né? Isso, Perfeito. nós jogamos juntos aqui na antiga DUFES, né? Olha aí. Então, então, assim, a gente diz, o handball de Santa Maria, em dada época aqui, ele não foi o celeiro do handball brasileiro. Né? Então, até hoje, aqui em Santa Maria, tu encontra vários atletas que foram da seleção. Por tudo onde tu for, as pessoas conhecem atletas de Santa Maria que representaram o Brasil, que são referência, que são nomes, né? E que são técnicos, né? O Alexandre Schneider, temos o Cheirinho, que a gente costuma chamar, né? O Gerson. Nós temos também o Drean. Né? Então, o Drean também virou técnico, também né? virou técnico. Ele hoje está em Itajaí e ele faz parte da comissão técnica juvenil, que disputou o Mundial agora na Turquia. Né? Então, assim, história no handball a gente tem, mas no handball masculino. No handball feminino sempre foi um esporte deixado um pouco de lado, assim, digamos, né? Então, isso que a gente não quer só que o masculino esteja bem. Nós temos aqui grandes equipes no masculino. É claro que a gente sabe, o que falta muito é apoio. Nenhum atleta hoje em Santa Maria vive só do esporte. Todos trabalham. Nossas atletas, a questão do estadual, nós somos muito prejudicados com a tabela. Porque nós tivemos a primeira fase do estadual e a segunda com a diferença de uma semana apenas. Então nós tínhamos atletas lesionados, atletas que trabalham, que precisam, às vezes, cumprir uma carga horária para receber uma dispensa, para poder viajar, se deslocar, e nós chegamos aí sem 4 titulares. Então a gente, mesmo fazendo um trabalho bom, sem ter o time completo, não tem como tu chegar, até por uma questão que quase a gente falando é desumano, a gente joga 2 jogos por dia, né? E são 2 jogos de 30 minutos muito corridos. O handball ele é muito ágil, é muito rápido, então a entrega é muito grande. Então tu chega no segundo jogo, tu já está sentindo. O desgaste se alguém se lesiona, tu já troca, dali a pouco essa aí também sente, então isso é bem complicado. É algo bem complicado. Para nós administrar isso é muito complicado. Eles vieram acompanhados de medalhas, né, daquilo que eles conquistaram, né, no final de semana. Vou pedir para a Juliana mostrar na câmera do Vinícius Pimentel. Para você de casa aí, que está acompanhando pelo Unifra Online ou pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra, essa é a medalha que eles receberam. Medalha bonita, hein? Muito bonita. Olha só, uma medalha muito bonita aí. E que medalha tem um gostinho especial. Entraram na história, professor Gilson, né? Antes, nenhuma outra equipe adulta feminina havia vencido a Copa Mercosul de handebol. Pela primeira vez na história, em 22 edições, nenhuma outra equipe. Handebol feminino de Santa Maria venceu agora. Agnes. O Braulio é aqui da casa, formado em design aqui pelo Centro Universitário Franciscano. Queria saber como que surgiu esse gosto pelo handebol. Na verdade, assim, no colégio a gente tinha, no governo Jair Soares, há muitos anos atrás, quando eu era aluno, surgiu uma lei que era todo aluno em época escolar tinha que praticar algum esporte. E aí como eu trabalhava na época, o professor Iradio Antonello tinha um trabalho no Corinthians com a equipe que disputava competições. E daí ele disse, não, tu vai de noite lá, tu sai do teu trabalho e vai lá e faz o teu treino. Porque eu te dou aula, faço a chamada e tal. E aí eu já tinha um certo gosto pelo handball, veio a calhar e isso eu comecei a trabalhar com ele. Fui pegando gosto aí. Na época, ele não tinha goleiro lá, e tinha um menino que estava lesionado, disse, vai pro gol. Eu disse, tudo bem, vou pro gol. Daí eu acabei entrando pro gol. Aí fui pro gol e comecei a tomar gosto pela coisa. E aí quando você sente parte de um grupo, e aí começamos a treinar e tal. E 4 anos depois eu tive a oportunidade de ser selecionado para a Seleção Brasileira Júnior. Então, o handball tem isso, ele te dá muitas oportunidades. Então, comecei no handball, não fiz a carreira de educação física, a maioria das pessoas que jogam tem uma tendência a fazer, né? Mas ficou o gosto. E a forma de eu agradecer o que eu recebi do handball, né, foi, eu acho que agora poder ajudar o handball feminino. Né? Eu entrei para ser auxiliar, ser técnico dos goleiros, né? E aí nós tivemos uma dificuldade com o nosso treinador que teve que se ausentar, e aí eu acabei assumindo, ajudando o Lucas, enfim, então
E deu tudo certo. Deu tudo certo, graças Deu a Deus. tão certo que conseguiram um título inédito Estamos para aí. Santa Maria. A gente está na reta final do Central do Esporte. Antes da gente se despedir do Braulio, da Juliana e também do Lucas, a gente vai mostrar rapidinho como foi a rodada do Estadual de Futsal Série Bronze. Né? A equipe da Universidade, professor Gilson, acabou perdendo em casa de novo. 6-3, né? A gente tem para os Serag gols. de A gente tem os gols para mostrar aqui. São É de São Borja. Olha aí, ó, teve o meu xará lá que fez um estrago na equipe de Rogério. Santa Maria, né? O cara fez 1-0, ó. Esses Rogérios daí são bons. Incrível, olha só a modéstia do professor É. Gilson Piver. Olha lá, 2-0. Ó, girou, De novo ele, 2-0. Aí a equipe da Universidade descontou. Ravanello. A barreira abriu ali. Segundo tempo, o UFSM tentou reagir, teve oportunidades, mas foi o time... De São Borja, fez o terceiro Júnior. aí, ó. O Júnior. Depois o Rogério, se não estou enganado, fez o quarto gol também. Seria gol contra do Feijão, mas a arbitragem deu para o Rogério, que marcou mais um. 4 gols do Rogério. 4 gols do Rogério. A UFSM colocou o goleiro Linha, o Carlos vai mandar para a rede lá, ó. 5-2. Fez mais um, não é repeteco. Né? Jogada semelhante. E no finalzinho, o Léo Vaz de Fechou tiro o livre, placar, 6-3. né? Fechou o placar, 6-3, então. Quem também perdeu foi o União. O União perdeu de novo. Não Perdeu foi uma de novo. rodada boa. Os Perdeu de times novo. Santa Maria. 5-3 para o Teutônia Futsal, né? União é o segundo colocado com 3 pontos na chave 7, perdão. E a equipe da Universidade é a última colocada com nenhum ponto. Retorno abre no sábado, né? A Universidade joga em São Borja contra a Serag. O União Independente recebe Teutônia aqui em Santa Maria. Legal. Agradecer a presença do Braulio, da Juliana e também do Lucas. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E tomara que vocês consigam o bicampeonato. Vamos lutar para isso. Rogério, é importante salientar também das nossas outras categorias, né, que Olha jogaram a Copa Mercosul. A gente conseguiu ser vice-campeão com a categoria infantil, né? A categoria Mirim acabou ficando em 5º lugar e a categoria Cadete em 4º. Agora a gente se prepara aí para o estadual das categorias de base, que dia 22 a gente tem a segunda fase do Cadete. Que loucura. Parabéns pelo trabalho, principalmente nas categorias de base. Eu acho que é muito importante. Esse projeto que vai dar sustentabilidade esportiva para o handebol feminino de Santa Maria. A gente Legal. agradece mais uma vez o espaço, a oportunidade, sempre que solicitado a gente vai estar aí. Tomara que para trazer mais medalhas e mostrar. Professor Gilson Pedro, Muito obrigado bom. por mais uma vez no programa. Obrigada. Agnes também, nós voltamos na próxima semana, né? Voltamos. Semana que vem o Central do Esporte vai estar aqui de novo para trazer algum destaque, enfim, falar sobre o esporte, né? Sobre o alto rendimento ou sobre o esporte amador que se destaca levando o nome de Santa Maria. Nós voltamos na próxima semana. Um grande abraço a todos. Até lá.